Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aqui dar continuidade ao assunto que nós tivemos na live, principalmente de ontem. Eu peço perdão aí a todos vocês porque deu uns probleminhas aqui no meu sinal na internet. Acabou que eu tinha marcado uma live para poder fazer no dia de hoje e acabou que não deu para mim poder colocar essa live aí para vocês. Então eu venho aqui fazer esse vídeo como continuidade ao assunto que nós começamos a abordar ontem. Nós estávamos falando aí sobre se as pessoas falam línguas estranhas e dos anjos, tá? E aí nós começamos a falar sobre o texto de Samuel capítulo 19, versículo 24, olha aqui para você ver. Nós transcorremos aqui do capítulo de Números 11, 25 ao 29, nós falamos aqui sobre este texto, ele falamos sobre o texto de 1 Samuel aqui no capítulo 10, versículos 5, 6, 9 ao 13, e agora nós estamos aqui em 1 Samuel, no capítulo 19, versículo 20 ao 24, nós temos uma segunda expressão para analisarmos. Antes de nós darmos início aqui, gostaria de pedir a vocês, pessoal, deixa aí o seu like, é muito importante aí, o seu curtir, o seu like, para poder o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, ele aparecer para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares, pessoas conhecidas nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para divulgar o trabalho aqui do canal. E não deixa de se inscrever, pessoal. Se inscreva aí no canal, é rapidinho, vai e se inscreve, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aí, tá certo? Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade, então será a parte 2 deste vídeo. Nós tivemos uma live ontem de 50 minutos, mas ficou gravado apenas 20, tá? Tem 20 minutos da live que foi feita ontem, e nós vamos dar continuidade aqui hoje. Hoje nós temos a primeira expressão que nós vamos estar aqui analisando, versículo 20 aqui de 1 Samuel capítulo 19, tá? Do versículo 20 ao 24. Nós temos essa expressão aqui, ó, Al-Malik Shaul Ruah, Elohim Vaitnabiu Gam Remah, sobre os mensageiros de Saul, o Espírito de Deus, e anunciavam também eles. Esse acontecimento ele foi único entre a vida de Saul, já que nesse momento o mesmo estava irredutível por desejar destruir Davi. Então, o contexto do capítulo ele vai tratar justamente dessa questão de Saul querer destruir Davi, de correr atrás de Davi. Ali era um momento ali que, para que ele fosse impossibilitado de alcançar Davi e Samuel e chegar onde eles estavam ali, poder pôr as mãos em Davi e matá-lo, o que aconteceu? Ele começou a profetizar. Lembrando que, antes de nós darmos uma continuidade, se você quiser adquirir esse esboço, você pode entrar em contato comigo, tá? Os contatos ficam sempre nas descrições do vídeo. Você pode entrar em contato comigo e adquirir esse esboço completo aqui sobre esse tema do falar em línguas, tá? Então, o capítulo inteiro ele vai trazer essa questão justamente, discorrer sobre os mensageiros de Saul, dos planos dele de querer tirar a vida de Davi serem frustrados. Aí nós temos algo interessante aqui no capítulo, que é o vocábulo Gam, que é traduzido como também. Ele é um advérbio que denota adição, que significa que os mensageiros de Saul foram incluídos para profetizar com os profetas, mas não significa que eles faziam parte deste grupo ou que mantinham as mesmas práticas, tá? Então esse vocábulozinho aí que coloco também, ele inclui Saul e os mensageiros profetizando, mas não significa que esse seja um ato que aconteceu na vida dele cotidianamente, então é um ato isolado. E quando foi que alguém que estava em pecado experimentou um evento como esse em toda a Bíblia? Quando foi? Saul estava em pecado, a sua vida estava manchada, e o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele profetizou. Como que se dá isso aí? O Espírito de Deus desce sobre pessoas ímpias, porque na verdade as pessoas falam, né, dentro das instituições religiosas, que somente pessoas que vivem uma vida santa, que vão ter o Espírito Santo nas suas vidas. E aí, como que explica-se esse texto? Pode uma pessoa que vive em pecado profetizar segundo a palavra de Deus? Será que pode? Será que uma pessoa que vive em pecado, ela profere profecias da parte de Deus? Porque o contexto não fala que foram profecias fora do que Deus queria, tá? Outra expressão que nós temos aqui, ó, Vaiguedo Le Shaul, Vaishla
Malequim Aherim, que significa e relataram a Saul e enviou mensageiros outros. Está lá no versículo 21 do capítulo 19 de 1 Samuel, tá? Após a frustração dos primeiros mensageiros terem feito o que Saul não queria que fizessem, ele envia outros mensageiros. Aí nós temos a expressão Aherim, que é outro, vindo atrás. O texto parece indicar que logo após os primeiros mensageiros chegarem, teria uma segunda companhia que os acompanhava e vinha logo após. O verso também usa o mesmo advérbio do verso 20, que é o advérbio gan, de adição, indicando que as próximas companhias de mensageiros enviados por Saul não faziam parte dos profetas e que os mesmos tomaram a atitude exclusiva de profetizar, o que torna difícil caracterizar uma doutrina em cima disso. Então o que acontece? Por ser um evento isolado na vida de Saul, é difícil a pessoa pegar esse texto para falar que as pessoas estão falando em línguas, que o profetizar ali é falar em línguas aqui. Só que se você for pegar o contexto, o falar em línguas não é mencionado em momento algum, tá? Em momento algum, falar em línguas ele é mencionado. Outra expressão que nós temos aqui, ó, Shelishim vaitnabu gan remar, terceiros e anunciavam também eles, no versículo 21. O autor faz questão de enfatizar que esse grupo de mensageiros não fazia parte dos profetas pelo uso deliberado do advérbio de adição. Os grupos frustraram os planos de Saul e de forma seguida, tá? Outra expressão também que é colocada aqui, Alive gan hu, Hua Elohim, Vayelek Halok Vaitnabi, que significa sobre ele também ele, Espírito de Deus, e foi ir e anunciava. Todo o contexto o autor argumenta sobre este episódio único na vida de Saul. Saul procurava matar Davi por acreditar que ele queria usurpar do trono de Israel. Ao mandar as 3 companhias de mensageiros, se viu frustrado pelos mesmos o desobedecerem e realizarem o ato de profetizar diante dos grupos de profetas ao qual os mesmos não faziam parte. Então tudo isso faz parte do contexto da frustração de Saul em tentar contra a vida de Davi, que tinha sido ungido rei no seu lugar, tá? Outro texto também, então, se você veja que nesse texto aqui, os outros que foram falados na live de ontem, você veja que eles não falam coisíssima nenhuma de falar em línguas, tá? 1 Reis 22:10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles, tá? Aí nós temos essa expressão, Vekol hanebiim metnabim lefeneihem, que significa e todos os anunciadores, os que anunciavam perante eles. A Septuaginta vai trazer a expressão pantes oi profetai e profeteuon, que significa todos os profetas anunciavam. Não vemos em nenhum desses eventos mencionados até aqui a menção de glossolalia, tá? Que é essa questão das línguas estranhas, língua de anjos. Não vemos nem mesmo um profeta falando em supostas línguas de anjos ou falando línguas ininteligíveis. O que vemos são pessoas anunciando a palavra de Deus, e isso feito dentro do natural e não com manifestações incomuns, tá? Então não se vê isso dentro da Bíblia, tá? Não se vê isso dentro desses textos. As pessoas gostam de pegar esse texto aqui como um dos textos, tá? Que para falar que teve glossolalia, que teve uma manifestação do Espírito, que as pessoas falaram em línguas ininteligíveis e etc, etc. Na verdade, o vocábulo traduzido nebi em seus derivantes, que vem da raiz nabá, se você assistir a primeira parte ontem, você vai ver a explicação que eu dou a respeito dessa raiz nabá. Então a raiz nabá ela é de significado incerto, e a maioria dos estudiosos traduz essa raiz como, ou seja, simplesmente anunciar. Uma pessoa que está anunciando simplesmente a palavra de Deus, a mensagem divina. Nada mais do que isso. Marcos 16:17. Nós temos aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olha, tá vendo aí, Éder? Agora tá falando, Jesus está falando que nós
Vamos falar novas línguas. Será mesmo que essas novas línguas se referem a línguas estranhas e línguas dos anjos? Nós temos a expressão em grego que é a expressão glossais lalesousin, que é traduzido como línguas novas, mas nós temos um problema. Glossais ele tem os seguintes significados: língua, o membro do corpo, órgão da fala, língua usada em determinado povo em distinção de outras nações, e também esse vocábulo é utilizado em escritos seculares, tá? Como Heródoto, Romero, Hesíodo, Esquilo, utilizam esse mesmo vocábulo com este significado, tá? Então, ou seja, se refere glossa ou glossais, né? Glossa que é, no caso, a raiz lá. Glossais é uma derivação. O glossais aqui, ou seja, a língua, o membro do corpo, o órgão da fala, pode se referir também a uma língua de determinado povo. Então, está falando o que? De um dialeto, tá? Nós temos esse vocábulo também. Nós vamos estar analisando Atos capítulo 2 aqui para vocês verem. Outro vocábulo, no contexto, é o vocábulo lalesousin, que provém de lalel, que tem os seguintes significados. Olha só para você ver. Emitir uma voz, usar a faculdade da fala, dizer, usar as palavras para declarar o que vem à mente, conversar, tagarelar, balbuciar, expressar-se, fala como uma mensagem, emitir sons, mas o significado primordial dele é justamente o órgão da fala, tá? A questão da comunicação da fala. O vocábulo lalesousin limita as línguas faladas aqui como sendo comuns e sem nada sobrenatural, tá? Uma vez que o vocábulo não tenha significado de novo necessariamente, mas de faculdade da fala. A palavra tem a ver apenas com fala e não algo que seja novo, como também pode se referir a palavras velhas e antigas, tá? Então seria uma língua não nova, mas uma língua também que poderia ser uma língua velha, tá? Isso conforme a definição do vocábulo nos léxicos que foram consultados. Quem adquiriu o esboço vai adquirir todo este material aqui, tá bom? Vamos lá, texto de Atos capítulo 2. Aqui é onde as pessoas gostam muito de utilizar para falar que houve língua dos anjos. Mas será mesmo que houve línguas estranhas e dos anjos, como nós vemos dentro dos pentecostais aí? Será mesmo, pessoal? O problema é que as pessoas pegam o texto, tiram o texto do seu devido contexto, e aí é onde cria-se os problemas de interpretações, porque aí já começa a trazer coisas que o texto não diz. Mas vamos lá, Atos 2:2 vai dizer o seguinte, olha: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Presta atenção nesse vocábulo como que está essa partícula como. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Nós temos em grego a seguinte expressão: kaiegeneto ofno ektu oranu ekousos per feromenes pinoes biaias, que significa e veio de repente de o céu som como sendo trazido de vento forte, tá? Ektu oranu, de o céu, o som veio do céu, o que é totalmente contrário ao som de pessoas gritando, tá? No ambiente. Então o som veio do céu, tá? Lembrando que é como de um vento impetuoso, ou seja, osper, que é o vocábulo osper, que é como, é utilizado para comparações, o que torna a declaração em um comparativo e não uma afirmação. Não é que as pessoas estavam ali, um vento ali impetuoso, tá? Mas é como de um vento impetuoso, tá? Esse vocábulo é um comparativo. Nós temos aqui a expressão também, eplerosen rolon ton oikon, encheu toda a casa. O que encheu a casa foi o vento forte mencionado no verso, o que torna impossível a casa ter sido enchida com as supostas gritarias de pessoas falando línguas estranhas. Então, seja, isso você pode esquecer dentro deste contexto do livro de Atos, tá, pessoal? Pode esquecer isso. Vocês vão ver aqui o que o contexto está falando. Versículo 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Nós temos em grego a expressão ophtesan autuis, de amerizomenai, glossai rosei piros, e apareceram a eles distribuídas línguas como de fogo. Ophtesan autuis, apareceram a eles, indica uma semelhança com uma visão,
o que mais uma vez impossibilita as línguas estranhas apareceram que a eles, já que se trata de um aparecimento de línguas a cada um, tá? Ou seja, um acontecimento individual e não dado publicamente. Então, um acontecimento que ocorreu foi dentro justamente da casa, que se você for pegar o contexto aqui, ó, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, ou seja, esse evento não aconteceu publicamente, como muitas pessoas colocam aí, tá? Ele aconteceu dentro de uma casa fechada, tá? Colocou esse evento está dentro de uma casa, não necessariamente dentro de uma congregação, como muitas pessoas gostam de alegar aí. Então não tem como você aplicar isso dessa forma. Nesse contexto, Hosei, como é usado como comparativo para indicar a proximidade de algo, alguém, etc., o que torna as línguas parecidas e não que sejam fogo, tá? Então todo o contexto está envolvido nessa questão de comparação. Ecatissem efrina ecaston autum, pousou sobre cada deles, sobre, as línguas ficaram sobre as cabeças de cada um, o que impossibilita dizer que entraram em cada uma das pessoas presentes ali como uma visão espiritual, conforme o versículo 2, tá? Então, se você for pegar o versículo 2 aí e analisar, você vai ver que é todo um comparativo, ou seja, todo o contexto está dando essa argumentação dessa comparação. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falar. Será que essas línguas aqui são línguas estranhas ou dos anjos? Ex santo la lei heterais glossais, começaram a falar em outras línguas, heterais, outro, diferente. Esse vocábulo faz sentido com o contexto do versículo. No verso 6 nós temos a expressão genômenes de tes fones, tautes sineuten topletos kai sinecte roti ecoon eis recastos te idia dialecto louton autum. Vindo o som esse, reuniu-se a multidão e ficou confusa, porque ouviram cada na própria língua falando eles, onde temos o vocábulo para a língua sendo mudado de glossa, língua, como órgão da fala, para dialecto, língua, como nativa das nações, tá? Um dialecto diferente, onde temos a origem da nossa palavra dialecto, se referindo a uma língua diferente de nossa nação. Ou seja, por exemplo, nós falamos português, tem uma pessoa lá nos Estados Unidos que fala inglês, é um dialeto diferente, né? Então, ou seja, é uma língua, um dialeto diferente. Então, o contexto, ele impossibilita essa questão das línguas estranhas, tá, pessoal? Se fala no máximo de línguas de outros povos. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ressander em Jerusalém, catoicontes iudaio Andrés Eulabeis. Estavam em Jerusalém residindo judeus, homens piedosos. Iudaioi. Judeus não aparece no Códice Sinaítico. No manuscrito C foi colocada depois de Andres, homens, e antes de Catoicontes, habitando, que faz o verso rezar. Estava em Jerusalém judeus, habitando homens piedosos, o que leva a ter apenas judeus e outras pessoas piedosas que não fossem judeus, tá? Provavelmente judeus não fazia parte do texto original pelos seguintes motivos. Primeiro, os copistas entenderam uma contradição ao dizer judeus de todas as nações, apopantos etnos. Segundo, o fato de dizer que judeus habitavam em Jerusalém uma vez que a cidade já é familiar a eles. Terceiro, por serem piedosos desde cedo, não haveria necessidade de mencionar esse fato no versículo 5. E quarto, dizer que judeus de todas as nações uma vez que pertencem a Israel. Então, por esse motivo, isso aí é a opinião de alguns estudiosos, tá? E aí fica aí para os senhores aí, para os senhores. No versículo 9 ao 11 é dito quais as línguas que estavam sendo faladas pelos que estavam recebendo a manifestação do Espírito, tá? Olha só para você ver. Se você for pegar o versículo 9 ao 11, nós temos várias línguas aqui, ó. Partoi, Medoi, Elameitai, Catoicontes, Mesopotâmia, Iudaia. Nós temos lá Capadóquia, Pontoen, Ásia, ou seja, Frígia, Panfilia, Agipto e por aí vai, pessoal. Você pode pegar aí, ó, vários aqui, tá? Várias
língua. E o versículo está sendo traduzido assim, ó, partos e medas e elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, Judéia e também Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígia e também Panfilha, Egito e as regiões da Líbia e perto de Cirene e os residentes romanos, judeus tanto quanto prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos falando os mesmos nas nossas línguas os grandes feitos de Deus. Então, ou seja, o evento sobrenatural que o Espírito possibilitou que eles estivessem ali foi que eles falassem outras línguas sem saber aquelas línguas, tá, pessoal? Línguas de outras nações, não línguas estranhas ou dos anjos. O vocábulo laluton, que se refere à faculdade da fala, que também provém de lalel, tá? Aquela mesma raiz lá, é usado no contexto para limitar as línguas a algo comum e não sobrenatural. Não há sequer uma menção de supostas línguas de anjos ou sobrenaturais aqui. Pelo contrário, vemos mencionar línguas comuns entre o povo, tá? O texto de Atos 2, o versículo 3 e 4, são utilizadas as palavras glossai, línguas, enquanto os versículos 6 e 8 utilizam a palavra dialecto. Língua, idioma, é uma palavra voltada para a língua dos povos e não língua supostamente divina e desconhecida, algo comprovado pelo contexto do verso 9, 10 e 11, tá? O contexto já fala sobre isso. Então, o texto de Atos 2 pode esquecer línguas estranhas e língua dos anjos também. Não tem isso aqui. Aí vai falar, mas tem o texto lá de Paulo que fala que mesmo que se falar nas línguas dos anjos, será? Nós vamos fazer uma análise desse texto aqui também. Será que realmente ele está falando de língua dos anjos? Será que esse evento aconteceu? Por isso que eu falo, pessoal, estudem. É primordial a gente estudar. Porque enquanto tem religiosos aí que estão morrendo de raiva, atacando teólogos, falando mal dos teólogos, metendo pau, ou seja, você veja que são pessoas que metem um pau, falam mal porque são pessoas despreparadas para poder refutar os argumentos que são colocados pelos estudiosos. Por esse motivo, as pessoas lidam com fé e crença, e aí fica complicado, porque quando você coloca fé e crença num estudo que você está fazendo, você tira a fundamentação e você passa a colocar o seu achismo. E aí já fica complicado, porque quando você coloca o seu achismo, aí você não tem como você fundamentar isso até certo ponto, tá? Nós temos alguns textos no livro de Atos também, que é o texto de Atos 10, 46, vai dizer: pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro. No 11:15 vai falar: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, nem fala de línguas aqui nesse texto, mas eles utilizam também. Atos 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Todos esses contextos do livro de Atos, o autor vai usar as mesmas palavras derivadas de lalel, tá? Para se referir à faculdade da fala ou língua comum, se referindo a algo comum e não sobrenatural. Então, esses contextos também vão trazer essa questão do vocábulo lalel, tá? Não traz uma língua estranha. 1 Coríntios 12, 5 ao 11. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, tá? O contexto do capítulo, Paulo inicia discursando sobre o que pertence ao Espírito, perideton pneumaticum, acerca de os espirituais. O interessante é que a palavra dom é inexistente no texto grego. Tendenciosamente, os tradutores acrescentaram para denotar que uma pessoa recebe algo do Espírito. O contexto se refere aos que são espirituais e não aos dons, conforme se inicia o versículo. Então, Paulo, ele já discursa nas suas cartas sobre as pessoas que são espirituais, tá, pessoal?
E as pessoas que são espirituais, conforme Paulo, se você tira esse vocábulo dom, você está falando que todas essas características que tem aqui são características de uma pessoa espiritual. E aí eu te pergunto, qual é a pessoa cristã que tem todas essas características aqui, uma vez que não sejam dons? Porque aí eles colocam dons para poder significar que cada um recebe. Mas na verdade, se você for parar para poder analisar, se ele fala do homem espiritual, ele está falando de características deste homem que é espiritual, tá? Então, ou seja, coisas que estão envolvidas em seu caráter. Eu pergunto, qual cristão que tem todas essas características aqui? Você não vê. Então, por aí já fica meio complicado, né? O próprio verso 2 do capítulo mostra que o contraste que está sendo feito aqui é sobre as antigas práticas e as novas daqueles que são espirituais, conforme a declaração oidate rote etne ete prosto eidola ta ofana afana ros an egeste apagomenoi. Sabeis que quando gentios éreis para os ídolos mudos, como éreis guiados, sendo desviados. Essa é a tradução mais literal, tá? O contexto se insere uma questão de idolatria quanto às práticas do mundo e às novas atitudes em relação aos que são espirituais, pneumáticos, tá? Então já justamente trata dessa questão dos espirituais no contexto, não tem nada de línguas estranhas, nada de língua dos anjos, nada de sobrenatural, tá? É a questão do sobrenatural. O que ele fala aqui fala das características daquele homem que é espiritual e nada de questão aqui de uma língua como um dom de línguas, não tem nada disso, tá? Heterogene glosson e outro gênero de línguas. Olha que interessante aqui, gené. Gené significa raça, descendência, família, nacionalidade ou descendência de determinado povo ou também espécie. Tem o significado também de gênero coletivamente ou coletividade, tribo e geração, ou também ancestral e nação, tá? Conforme os significados dentro dos léxicos. Nesse contexto, as línguas mencionadas aqui são línguas comuns, que no máximo se referem a línguas de outros povos semelhantes, como mencionado no livro de Atos, no capítulo 2. Portanto, as línguas nesse capítulo não se referem a línguas sobrenaturais, tá? Nem neste capítulo aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, você tem aí essa questão das línguas estranhas, das línguas dos anjos, tá? Não existe isso aqui não. 1 Coríntios 13, aí chegou o texto que muitas pessoas gostam de utilizar, e esse texto é um dos mais citados, eu acredito, se não for o mais citado, que as pessoas utilizam para falar que é a prova nítida de que as pessoas falam a língua dos anjos. Mas será? Em grego nós temos a seguinte expressão: eantais glossais, to antropon, lalo, kaiton, angelou, agapen, deme, eco, gegona, calcos, econ, re, kimbalon, alalason, que significa: se nas línguas dos seres humanos falar e dos anjos amor, mas não tiver, tornei-me bronze que soa ou símbolo que retine. Aí nós temos uma seguinte expressão aqui que vai fazer cair por terra toda essa questão da língua dos anjos. Por quê? Essa partícula que está aqui, ó, ean, é a mesma partícula que eu estou analisando aqui. Olha só para você ver, que ela significa se. É uma partícula condicional que faz referência ao tempo e experiência, introduzindo algo futuro, mas não determinado antes do evento, se certamente ocorrerá. O que significa que não é certeza? É um marcador de condição com implicação de probabilidade, uma conjunção que denota incerteza ou indefinição, que introduz uma condição hipotética, tá? É uma hipótese. Quando Paulo fala assim, ó, se nas línguas dos seres humanos falar e dos anjos, ele está introduzindo uma condição, dando uma hipótese. Não quer dizer que isso acontecia, mas é uma hipótese que poderia acontecer, que na mentalidade de Paulo ele pensava que as pessoas iriam falar a língua dos anjos, mas na verdade não tem nenhum registro dentro do Novo Testamento que fale que as pessoas falaram a língua dos anjos, principalmente depois da declaração aqui de Paulo, né? Então, por essa partícula ean, ou seja, aqui ele está argumentando, ou seja, ele está fazendo aí uma suposição, tá, pessoal? E suposições não são tomadas como verdade. As pessoas fundamentam esse texto como uma verdade absoluta para tentar provar ou falar em línguas, mas na verdade,
por essa declaração, por essa partícula, cai por terra isso dentro do contexto, tá? Paulo argumenta que sem o amor, mesmo que a pessoa falasse na língua dos anjos, ela não teria utilidade. Também tem isso dentro do contexto. Podia falar na língua dos anjos que fosse, se não tiver amor, não tem utilidade nenhuma que ela faz. A argumentação do capítulo se inicia com uma conjunção que denota probabilidade, ou seja, essas línguas dos anjos eram uma suposição de Paulo. Essas línguas não estavam sendo faladas, mas ele supunha que no futuro isso poderia acontecer. Não quer dizer que estava acontecendo, que poderia, tá, pessoal? Poderia acontecer. Então não é uma verdade absoluta, cai por terra também esse texto aqui, que é uma suposta língua dos anjos. Era o único texto que poderia realmente provar, né, de fato, mas não tem, né? Complicado. Qual o registro que realmente essas línguas dos anjos foram faladas? Se as pessoas falarem que tem, qual que é o registro aí dentro da Bíblia? Um registro bíblico, tá? Dentro da Bíblia que as pessoas realmente falaram. Não tem. Logo vemos que o autor fez uma suposição e não podemos tomar isso como regra de fé ou como norma, uma vez que não seja algo que realmente ocorreu. 1 Coríntios 14:1, para nós finalizarmos aqui, seguiu o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui também é um texto que as pessoas utilizam muito. Dióquete, que é correr rapidamente para apanhar alguma coisa ou pessoa. Para Paulo, o amor deve ser perseguido. Já os espirituais devem perseguir, desejar sinceramente, ou seja, que é utilizado o vocábulo zelote, sendo que o profetizar é uma prioridade. O vocábulo dom novamente é omitido do capítulo, já que os tradutores optaram por acrescentá-lo nas versões portuguesas. Então o português aí traz tudo que não faz parte do texto, o português está trazendo. Então acrescentaram o vocábulo dom de novo, sendo que o texto não fala de dom, está falando de novo dos que são espirituais, tá? Nós temos rogar, lalon, glossê, ouk, antropois, lalei, alateo, oideis, gar, ecuei, pnaumate de lalei, mistéria. O pois que fala em língua não a pessoa fala, mas a Deus. Ninguém, pois, ouve em espírito, mas fala mistérios. Olha só o que Paulo vai trazer. O autor usa uma construção semelhante à do livro de Atos, tá? Onde são usadas as mesmas palavras. Você veja que você pega em grego aqui o vocábulo glossê, que tem na construção em grego, glossê, e o outro vocábulo aqui também, ó, lalei, tá? Olha aqui. Mesmo vocábulo que vem de lalou, se referindo à faculdade de falar, que são construções se referindo à fala comum e não espírito sobrenatural, tá? Uma fala comum. Quando ele fala de língua aqui, língua comum, tá? Dialeto, conversação, isso que Paulo estava falando aqui, nada de sobrenatural. 1 Coríntios 14:3, nós temos a expressão rodê profeteuon, antropois lalei, oikodomen, kai paraclesin, kai paramitian, que significa o mas que profetiza. As pessoas falam edificação, exortação e consolo. Para Paulo, profetizar é bem melhor do que falar em outras línguas, já que as pessoas podem compreender o que está sendo falado. Outra expressão também é a expressão de profeteuon, eclesia oikodomei, que é mas que profetiza, igreja edifica, no versículo 4, tá? Para Paulo, quem profetiza leva a igreja à perfeição, que é um dos significados de oikodomei. Tá, então para Paulo era uma questão gradativa, a questão da profecia. A pessoa profetizava e a edificação, ou seja, era como se o vocábulo também pode ser traduzido, por exemplo, como por exemplo, perfeição ou evolução, tá? A igreja evoluía conforme se proferia as profecias. Lembrando que profecia não é somente prever o futuro, tá? Nesses contextos é anunciar a mensagem do evangelho, tá bom? 1 Coríntios 14:5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Aí nós temos aqui, meison de ro, profeteuon, re, rolalon, glossais, que significa maior e o que profetiza do que o que fala em línguas. Meison, que é esse vocábulo aqui utilizado, tá? Mesmo vocábulo aqui utilizado, meison, tá? Maior, né? Ou superior, que se traduzem como superior. Meison é um comparativo que provém de megas, que significa infinitamente maior, grande, que aqui faz aquele que profetiza muito superior àquele que fala em línguas, tá? Isso conforme esse vocábulo, a pessoa que está profetizando, ela é infinitamente superior
aquele que fala em outras línguas. Então aqui, pelas línguas ser a fala comum, está inserido em contexto quando Paulo pega dentro da própria carta aos Coríntios, que ele utiliza a questão das línguas serem de um gênero diferente, não tem como você tirar do contexto isso. Então aqui ele está falando de outras línguas, outros idiomas. Então para ele uma pessoa que profetiza, uma pessoa que anuncia o evangelho, que profere a mensagem divina que foi ordenada a essa pessoa, é muito superior do que aquelas pessoas que falam outros idiomas, né? Ou seja, é a mentalidade de Paulo a respeito disso. 1 Coríntios 14:9, nós temos a expressão outos kai rimeis, tietes glosses eam me eusemon logon dote pos gnostesetai tolalomenon esestegar eis aera lalontes, que significa: assim também vós, mediante a língua, se não inteligível para derdes, como será conhecido o que é falado? Estarei, pois, para falando. Olha só o que ele vai trazer aqui, olha. Eusemon, que é facilmente para ser ouvido, claro para entender, facilmente conhecido por sinais, claro para ser visto. O vocábulo é antecedido pela partícula me, não, que significa literalmente não, que é uma partícula de negação, que no contexto significa que se uma pessoa fala uma língua que não pode ser compreendida, a mesma está falando ao vento. Então, para aqueles que são defensores da glossolalia, que gostam de falar nas supostas línguas dos anjos, nas supostas línguas estranhas, ou seja, se você fala e não interpreta, se você fala essas línguas e não sabe o que elas significam, isso se torna inútil. É como se você estivesse ali falando para o ar, ou seja, o ar não ouve, o ar não vai voltar a se comunicar com você, ou seja, se torna inútil aquilo que você está fazendo, tá? Isso conforme o contexto, tá bom? Conclusão. Com base no presente estudo, fica comprovado que o falar em outras línguas não tem nada a ver com fala estática, sobrenatural, línguas estranhas ou dos anjos, tá? Vemos que pelo contexto de cada verso, que dizer que uma pessoa iria falar em línguas era o mesmo que dizer que essa pessoa iria anunciar a mensagem da parte de Deus e transmitir essa mensagem, nada mais do que isso. Ou seja, não tem nada de sobrenatural dentro dos contextos onde as pessoas pegam os versículos isolados aí para poder tentar provar isso aí. Então, fica esse vídeo de hoje para vocês, pessoal. Para você que é defensor da glossolalia, para você que já ouviu essa questão da glossolalia, para você que tinha dúvidas a respeito disso, para você que queria esclarecer esse assunto, fica esse vídeo para vocês aí, para você também que é aqui do meu canal, principalmente os meus ouvintes. Eu agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de comentar no vídeo o que vocês estão achando, compartilha essa mensagem, curtam, pessoal, porque vocês vão estar ajudando meu trabalho. Lembrando, se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo para poder adquirir esse esboço, adquirir esse material e ajudar o meu trabalho. E não deixa de se inscrever aí no canal, pessoal, porque você se inscrevendo no canal, você vai ficar por dentro de lives, vai ficar por dentro de conteúdos novos que são colocados aí. Todos os materiais que são colocados, você vai ficar por dentro aí no nosso canal, tá bom? No mais, o que eu tenho a desejar a vocês é muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.